Hoje eu vou conversar com o Stênio Moura. Ele é especialista em produtividade, gestão do tempo, mentor e palestrante. Tudo bem, Stênio? Obrigado por aceitar o convite de novo aí, né? Bom demais estar com você. Nossos papos oficiais e não oficiais são sempre muito bons, né? A gente sempre sai aprendendo um pouco mais. Boa, então para você que está acompanhando aqui a gente e ainda não conhece o Stênio, a gente gravou um episódio já sobre gestão do tempo e produtividade. Eu vou colocar o link aqui em algum lugar desse episódio. Você procura aí, acho que é um episódio bem legal, tá? Super recomendo. Mas antes de começar, Stênio, queria pedir para você se apresentar um pouquinho, porque pode ser que a pessoa esteja te vendo pela primeira vez também. Boa. Eu tenho 39 anos, né? Nesse momento que a gente está gravando esse episódio. Tenho 2 filhos, sou casado, adoro passar meu tempo livre com a minha família, fazendo um monte de coisa diferente do trabalho. Eu gosto de falar isso porque gestão do tempo e produtividade tem muito a ver com isso. Tem a ver com ter tempo para tudo que importa, usar bem o nosso tempo com as escolhas cada vez mais conscientes. Eu trabalho desde 2004, então nessa minha jornada eu tive que lidar com muitas ocasiões que me fizeram desenvolver por uma necessidade própria a organização, a gestão eficiente das minhas horas, das minhas escolhas. E nos últimos 4 anos tenho treinado muitos profissionais, executivos, profissionais liberais, autônomos, profissionais CLTs. Nos últimos 4 anos tem sido uma experiência de mentorar mesmo e entender muito a individualidade de cada um e como que a gente pode aplicar os princípios da produtividade, os princípios da gestão do tempo nessas diferentes realidades desafiadoras, todas elas, mas bem diferentes também, né? Então, o meu olhar para a produtividade ele é muito humanizado, ele é muito relacionado a como que a gente enxerga o nosso dia individualmente e a serviço de uma qualidade de vida, a serviço de um equilíbrio, a gente consegue lidar melhor com as coisas que nos acontecem. Muito legal. Inclusive, o episódio de hoje é quase que uma extensão da última vez que a gente gravou, né? A gente falou de gestão de produtividade de maneira geral. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um negócio que a gente faz bastante, eu costumo fazer bastante, que são reuniões. Então, se a gente faz muito, o ideal é que seja o mais produtivo possível. Daí eu queria começar perguntando para você, muito pegando o teu ponto de vista, né? O que você considera para uma reunião produtiva? Qual é a cara de uma reunião produtiva? Cara, legal. Eu estava até gravando um vídeo sobre isso agora, que vai ser no meu Instagram, porque isso é uma das coisas que eu incluí no método Ordem no Caos, porque tudo que a gente faz na nossa vida ou são tarefas ou são reuniões, né? E reuniões elas se dão numa forma de um compromisso, então ela ocupa um espaço na sua agenda, assim como as tarefas. Dito isso, eu fui fazer um levantamento de quantas reuniões eu fiz na minha vida. E eu fiz uma conta média. E eu acho que você, Edu, e todo mundo que está ouvindo a gente, deve ter um pouco essa conta. Se você trabalha há mais de 15 anos, provavelmente você já deve ter feito essa quantidade de reuniões. Eu fiz uma média aqui minha, cara, de mais de 11 mil reuniões que eu fiz. Participei de mais de 11 mil reuniões. Muitas delas eu convoquei, outras tantas eu fui convocado. E, cara, olhando para trás, eu acho que dá para entender, primeiro, o que não é uma reunião produtiva. Como não fazer reuniões. Acho que antes de falar como fazer, acho que como não fazer. Por quê? Porque o como não fazer tá muito no lugar dos hacks, sabe? Tipo, vamos resolver as coisas do dia para a noite. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente começa a fazer muita reunião que a gente sente que não é produtiva, que não é útil, o que a gente tende a fazer? Eu preciso de reuniões mais curtas. Então, putz, e a gente bebe um pouco isso, né? Quando a gente fala de agilidade, vamos fazer dentro do sprint, vamos fazer pequenos rituais aqui, dailies e assim, para a gente ter reuniões mais curtas, mais rápidas, mais produtivas. E não necessariamente reuniões curtas são reuniões produtivas. Porque eu já participei de reuniões curtas, assim, que eu saí falando, meu Deus, tipo, por que eu estive aqui? Então, não necessariamente o tempo da reunião ele vai dizer se uma reunião ela é bem feita ou não. A segunda coisa é a quantidade de pessoas, né? Então, também há um mito que uma reunião bem feita é uma reunião com pouca gente. E não necessariamente também. A gente pode aqui ter uma conversa de 2 pessoas que não nos leve a lugar nenhum. Então, também é uma interrogação. Uma outra questão é quando a gente fala sobre reunião de pé, né? Eu já ouvi essa. Então, de repente, lá no Vale do Silício, alguém diz que uma boa reunião é uma reunião de pé, porque dura menos tempo e as pessoas são mais objetivas. Será? Porque a gente pode ficar de pé aqui conversando sobre qualquer coisa e não levar a lugar nenhum. E aqui, nesses 3 pontos, eu já trago o primeiro elemento que não tem nesses 3 pontos necessariamente, mas que necessariamente precisa ter numa reunião bem feita, que é
para onde essa reunião está nos levando, ou para onde essa reunião vai nos levar. Então, o primeiro norte é qual o objetivo dessa reunião. Você já participou, Edu, de reunião que você entrou sem saber o que realmente você gostaria de conquistar no final da reunião? Com certeza. Pois é. Muitas vezes a gente convoca e muitas vezes a gente é convidado para reuniões assim, tipo, alinhamento projeto X. Beleza. Alinhar o quê? Para quê? Às vezes é importante ter a reunião. E eu não quero dizer que reunião não é importante, porque aquelas frases, essa reunião poderia ter sido um e-mail, participei de mais uma reunião que poderia ter sido um e-mail. É verdade, muitas reuniões, provavelmente aquelas que a gente não sabe para que serve ou que não servem para nada. Mas muitos e-mails, muitas mensagens deveriam ser reuniões para a gente resolver as coisas mais rápido, para a gente tomar uma decisão, alguma coisa mais sensível, mais complexa. Então, toda reunião ela precisa necessariamente nos levar para algum lugar. A gente precisa entrar numa reunião sabendo o seguinte, ao final dessa reunião, o que nós queremos resolver? O que nós queremos conquistar? E não necessariamente é o final daquele projeto. Né? Então, alinhamento de um projeto. É um alinhamento do que específico daquele projeto. Né? Isso pode já ser um pouco de norte. Por que é importante ter o objetivo? Porque o segundo elemento é um elemento do que nós vamos discutir nessa reunião para chegar nesse objetivo. Então, o primeiro elemento é o objetivo, o segundo elemento é a pauta da reunião. E aí a gente pode usar a inteligência artificial até para nos ajudar, né? Eu tenho um objetivo, eu posso perguntar para a IA generativa, né, um GPT da vida. Para eu chegar nesse objetivo, o que eu deveria discutir? Se eu não tenho essas ideias, eu posso criar essas ideias com a IA. E isso é importante também dizer. Não tem problema você não saber como chegar lá. Mas é importante que as pessoas envolvidas, e aqui também tem um elemento chave, as pessoas envolvidas saibam o que elas vão discutir nessa reunião. Tanto o objetivo quanto a pauta, vou usar o termo que eu não gosto muito, mas nesse caso é importante. Tanto o objetivo quanto a pauta tem que estar no convite. Porque aí imagina eu aqui mandando uma reunião para você, Edu. Vamos discutir sobre o podcast, vamos conversar sobre o podcast. E no final a gente quer sair com o roteiro do podcast. Tá no final dessa nossa reunião. Legal. Então, o que nós vamos discutir para chegar nesse roteiro? Então eu posso te mandar. Por quê? Porque aí você se prepara para a nossa reunião. Falar, então a gente vai discutir isso. Então será que eu posso trazer algum elemento, algum documento, alguma coisa? E aí você se prepara melhor e a nossa reunião tende a ser mais produtiva. Ao definir a pauta, automaticamente a gente já tem um cheiro do tempo da reunião. Cara, isso é muito importante, o tempo da reunião. Porque quando você faz um convite na reunião lá, seja no Google, no Outlook, seja onde for, parece que existe um padrão de 1 hora lá. Então vamos marcar 1 hora de reunião. Mas a dúvida é, será que aquilo que a gente vai discutir para chegar naquele objetivo dura 1 hora? Às vezes vai durar mais, às vezes vai durar menos. Às vezes eu olho para a pauta e falo, putz, isso aqui vai levar umas 3 horas. Então não faz sentido. Vamos quebrar essa reunião em outras etapas. Né? De repente fazer uma parte assíncrona, uma parte síncrona, para tomar menos tempo das pessoas na agenda. Então definir o tempo a partir da pauta e definir os participantes a partir da pauta. Puta, isso é muito fator crítico de sucesso de uma reunião. Porque quando que eu participo de uma reunião e vejo que essa reunião não foi produtiva para mim? Ou se ela poderia ter sido um e-mail mesmo, se ela era uma coisa simples para resolver, ou se não tem sentido eu estar lá. Se eu começo a perceber que aquela reunião eu não precisaria estar, eu me desconecto da reunião. E aí eu perco o foco, que é algo fundamental dentro de uma reunião. Todo mundo precisa estar presente, em estado de presença, corpo, mente e alma ali. Normalmente as pessoas não estão presentes porque aquela reunião não faz sentido para elas. Quando eu defino uma pauta, um objetivo, eu sei quem convidar. Não fica aquelas reuniões de 200 pessoas que 2 falam. Né? Então a pauta ela é muito importante. Ela define várias outras coisas. Ela é um elemento angular, né? Vai trazendo outras consequências. E o terceiro elemento, né? Então o objetivo, pauta, o terceiro elemento é o plano de ação pós-reunião. E o plano de ação não é uma ata da reunião. A ata a inteligência artificial faz. Ninguém quer a reunião transcrita, não é esse o ponto. Mas qual é a definição, uma vez que nós buscamos um objetivo nessa reunião, do que faremos após essa reunião?
Porque muitas vezes a gente faz uma reunião e a bola fica quicando lá, né? Ninguém sabe o que fazer depois. Aí tende-se a marcar outra reunião, tende-se a ficar procurando as pessoas para saber, e agora, o que a gente faz? Então, definir o plano de ação da reunião é definir ação e papéis. Então, imagina que eu convidei para a reunião. Eu vou definir, olha, ou nós vamos definir, né? O Edu vai fazer isso, o Stênio vai fazer isso, o Ciclano vai fazer aquilo. Legal. Como eu convidei, eu sou o líder da reunião. Então eu devo ser o responsável por fazer aqueles prazos e aquelas ações acontecerem. Então automaticamente numa reunião, fazendo até alusão ao nosso primeiro episódio, eu vou precisar colocar no meu backlog lá as atividades de follow-up com o Edu, follow-up com o Ciclano, follow-up com o Beltrano, daquilo que a gente combinou na reunião. Sem um plano, não tenho o que fazer depois. E não tem problema que uma reunião gere outra reunião, desde que aquilo seja intencional. Não é assim, terminou o horário, vamos precisar de outra reunião. Aí é improdutividade. Então, de uma forma bem específica, objetivo, pauta e plano de ação pós-reunião. Isso faz uma reunião, independentemente da quantidade de tempo, independentemente da quantidade de pessoas, independentemente da quantidade de reuniões, esses elementos vão fazer uma reunião produtiva, uma reunião bem feita. É muito legal você trazer isso, porque vou pensar agora um ponto em relação ao plano de ação, um negócio que eu aprendi, meio que um framework, vamos dizer assim, que eu aprendi há algum tempo. Ele fala assim, eu conheci ele em inglês, então vou falar em inglês e traduzir em seguida para português. Coloca assim, né? Um bom plano de ação, ele define, meio que who does what by when. Então, quem faz o quê e até quando. Então, se você não tem isso bem definido, a chance disso se perder é muito grande, porque mesmo que, vamos dizer assim, eu sou muito organizado, mas talvez as pessoas que estão no meu entorno, elas não são tão organizadas assim. Então a gente tem que ter alguma espécie de, vamos dizer assim, de oficialização, de documentação, entre aspas, vamos chamar dessa forma, de como que a gente lida daqui para frente, para garantir que o trabalho está caminhando na direção correta. Então acho que isso parece ser um framework interessante. E outro ponto que você comentou, eu queria entrar um pouco mais a fundo nele, sobre a parte de trabalho síncrono e trabalho assíncrono. Porque realmente, talvez uma das frases que a gente mais ouve falar cara, essa reunião poderia ter sido e-mail. Mas a pergunta que eu te faço aqui como é que a gente faz para saber se a gente, vamos dizer assim, tenta resolver as coisas de forma assíncrona, se a gente sincroniza isso, coloca todo mundo junto ali, que faz sentido para a gente resolver aquilo, ou a gente começa assíncrono e se tiver necessidade a gente vai para o síncrono. Como é que a gente organiza isso aí da melhor forma para a gente ser o mais produtivo possível na tomada de decisões? Boa. Legal. Tem a ver com critério e tomada de decisão e principalmente dentro do time, e a gente está sempre falando de trabalho em equipe aqui, dentro do time define muito bem os canais de comunicação que a gente vai usar, para quê. Então, isso tem a ver com definição de critério. Então, vamos pegar um exemplo. Se eu tenho um exemplo bem para um lado e depois eu vou trazer um exemplo bem para o outro, tá? Se eu tenho alguma coisa muito urgente para resolver, e urgente é um critério de prazo, né? Eu preciso resolver agora. E além do critério de prazo da urgência, ele tem a ver também com impacto. Então, se a gente for pegar até como referência a matriz de Eisenhower lá, os Q1s, né? Eu preciso resolver alguma coisa muito urgente, muito importante, que não pode esperar. E eu preciso que, vamos supor que você esteja nessa situação, Edu. Você precisa resolver essa situação, muito importante, muito urgente, não pode ficar para depois e você precisa resolver isso comigo. Você, 1, me manda um e-mail. 2, marca uma reunião comigo. 3, me liga. Qual opção você usa? Se é urgente, provavelmente vou ligar. Beleza. Então, do mesmo jeito, quando? Vamos supor que você precisa que eu mande para você, e você pode receber isso daqui 10 dias, porque a gente tem prazo, que eu te mande a minha biografia, né, uma mini biografia para você colocar no podcast. Você, 1, me liga. 2, marca uma reunião comigo. 3, manda um e-mail para mim. Nesse cenário aqui, eu acho que um e-mail, talvez uma mensagem no WhatsApp, alguma coisa nesse sentido. Perfeito. Percebe que quando a gente fala de comunicação, a gente precisa definir muito bem os critérios. Quando a gente fala de reunião, normalmente tem a ver com tomada de decisão e tem a ver com complexidade. Se você tem uma atividade ou uma mensagem que é simples de ser mandada, se você tem uma mensagem que não tem urgência para ser resolvida, você não precisa de uma reunião.
para trocar essas mensagens. Você pode usar o assíncrono ou qualquer outro canal de comunicação que não a reunião. A reunião é um canal de comunicação, porque ela é um compromisso que se marca para que as pessoas se comuniquem. Então ela é um meio para comunicação, é um canal. Agora, você já recebeu, é uma dúvida legítima, aquele e-mail gigantesco, cheio de bullet points, muito organizado, mas assim, com as palavras destacadas, eventualmente até marcadas, né, com outra cor, vários arquivos anexos, tipo, tudo muito bonito mesmo. De forma aleatória, assim, então alguém te mandou sem antes ter falado com você, sem combinar nada depois? Já recebeu um e-mail assim? Até pode acontecer, mas não é muito comum, não. Perfeito. Quando você tem informações muito grandes, muito complexas, que podem gerar interpretação, acho que esse é um grande ponto. O texto, a fala ao vivo já traz muito isso, mas imagina o texto. Quando você tem qualquer mensagem que pode gerar interpretação, a ideia é que a gente escolha um canal síncrono. Então, assim, eu não dou um feedback para alguém por mensagem. Eu preciso isso. Quando eu encontro com alguém é uma reunião. Eu me reúno com alguém. Escolher canais síncronos ou canais assíncronos tem a ver com importância da mensagem, complexidade da mensagem e impacto que essa mensagem pode gerar. Se a informação ela é importante, eu tendo a usar canais ao vivo. Tipo, preciso resolver isso já. Eu ligo. Eventualmente eu marco uma reunião até rápida. Consegue falar 15 minutinhos daqui 1 hora? Tudo bem. Se não é tão importante, eu escolho um canal assíncrono, porque eu posso esperar a resposta. Se a mensagem não é complexa, eu escolho um canal assíncrono. Por quê? Porque a margem de interpretação, embora ainda haja, é menor. Então eu preciso pedir 2, 3 coisinhas para o Edu, preciso pedir a mini biografia para o Stênio. Cara, eu mando uma mensagem para ele, eu mando um e-mail, tudo bem. Agora, se é alguma coisa mais sensível, mais delicada, eu preciso explicar esse projeto inteiro para o Edu. Edu, ó, o projeto é gigante. Vamos fazer uma reunião só para eu te explicar como funciona e depois eu vou te mandar um e-mail com tudo estruturadinho, tudo bem? Tudo bem, ótimo. Então a reunião faz sentido. Se a mensagem não tem nenhum impacto ou possibilidade de impacto emocional, eu posso mandar por um canal assíncrono. Né? Então, Stênio, confirmada o nosso podcast, tá bom? Obrigado, legal. Tipo, você não precisa me ligar para falar isso. Do mesmo jeito que você for falar, Stênio, ó, o feedback do último episódio foi péssimo. As pessoas falaram sobre isso de você, falaram sobre essa sua fala, parará, parará, parará. Cara, você não me manda isso por mensagem. Você provavelmente, se você se importar, você vai me ligar. Você vai, cara, eu preciso marcar uma reunião para te dar um feedback do nosso episódio, dos feedbacks que eu estou recebendo. Acho importante a gente conversar, até para setar como você se comunica. Então. Legal, aí você fala comigo. Porque isso pode gerar em mim, eu não sei, né? Quando eu marco, quando eu falo uma coisa para alguém, e o lance é o feedback, principalmente, como é que vai chegar na pessoa emocionalmente. Né? Então, você não demite ninguém por mensagem. Assincronamente. Então, a partir disso, você vai definindo o que é assíncrono e o que é síncrono. Reunião é síncrono. A partir da reunião ou até a reunião, eu posso ter elementos que envolvam assíncronos. Então, é como combinar essas duas coisas a partir de critérios. Porque, assim, quando a gente fala de urgência, o que é urgente no seu time é diferente do que é urgente no meu. O que é complexo no seu time é diferente do que é complexo no meu. Então, vai muito dos acordos em equipe, sabe? É trabalho em equipe mesmo. Teve um negócio que aconteceu uma vez numa empresa que eu trabalhei, onde eu estava... na época era muito comum a gente conversar por e-mail ainda, né? Não tinha tanta mensagem instantânea e tal. Então era muito comum conversar por e-mail. E eu estava tentando resolver um problema com o fornecedor, e assim, manda e-mail, ele responde, manda e-mail, ele responde. Já estava, sei lá, na 10ª troca e a gente não tinha conseguido resolver. Até que um colega meu de trabalho, bem mais experiente que eu, e falou, cara, tipo, liga para ele, tipo, não é mais para você ficar esperando resolver por e-mail, cara, já tá trocando muito e-mail, liga para ele, resolve isso mais rápido. Eu acho que isso foi um aprendizado também que eu tive na época de quando a gente tem muita troca ali, a gente vê que não tá evoluindo aquela discussão, talvez seja um momento também para, cara, vamos tornar isso síncrono aqui pra gente chegar logo na decisão e decidir quais são os próximos passos. Total. Eu acho que tem uma coisa também que é um desafio da humanidade atual. O ser humano, ele foi para esse lugar do assíncrono, e o assíncrono é muito bom.
Ele nos ajuda até a organizar melhor o nosso tempo, né? Se eu posso trabalhar sincronamente, é melhor, eu vou ouvir as mensagens no momento que eu defini. Então. Mas é a coisa de não querer o ao vivo para ninguém. Porque o ao vivo, ele me traz o debate, ele me traz o imprevisto. Me sai do controle, né? Se eu te digo alguma coisa, o que você vai me responder não está no meu controle. E aí, a partir do que você me responde, eu preciso, ou deveria ter algum tipo de reação ali. E isso pode me gerar medo. E por causa disso, eu fico só no assíncrono, querendo que o assíncrono seja síncrono. Como? Eu mando para você no WhatsApp, oi, tudo bem, Edu? E eu quero que você responda na hora. Eu fico tentando ter diálogos por e-mail, ou por Teams, ou por WhatsApp, ou por Slack, seja lá por onde, querendo que essas ferramentas sejam ao vivo, e elas não são. Qualquer mensageiro, ele é assíncrono, por essência. Se a gente transforma isso num síncrono, o que a gente faz com a gente e com os outros? Nos obrigamos e obrigamos os outros a morarem nesses aplicativos. E aí, quando as pessoas não saem desses aplicativos, o que acontece? Elas dão não para outras coisas que elas deveriam estar concentradas. Né? Projetos, trabalhos e assim por diante. Então, entender claramente, eu acho que esse exemplo que você trouxe é bem importante, mas percebe como gera uma ansiedade do tipo, oi, tudo bem? Tudo. Aí a pessoa começa a mandar blá, 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 blá. Cara, meu Deus, agora eu vou ter que ficar aqui até o fim para resolver esse negócio, quando poderia ser uma ligação, resolveria mais rápido, geraria menos transtornos, eu acho. Um outro ponto que acontece com alguma frequência, já aconteceu comigo também, de vez em quando continua acontecendo, inclusive, eu ser convidado para alguma reunião, mas eu entender que, cara, talvez não seja legal eu participar agora, ou não consigo agora, ou tenho outras prioridades, alguma coisa assim. Mas ao mesmo tempo, eu quero meio que evitar o conflito, não quero ser o chato de falar, não, não posso e tal. Eu queria entender um pouco de você, como é que a gente consegue falar não para participar de uma ou outra reunião ali que a gente entenda que talvez a gente não vá contribuir tanto sem correr o risco de parecer aquela pessoa chata. Ou talvez a gente tenha que correr esse risco mesmo, enfim, entender um pouquinho a tua visão sobre isso. O Adam Grant, no livro Dar e Receber, ele fala uma coisa muito legal. Ele fala assim, como que a gente pode, no nosso dia a dia, sermos alteristas? O que é isso? Alterista é aquele que é um altruísta, ao mesmo tempo que é um egoísta. Então, como eu posso colaborar sem me prejudicar? Com qual princípio? Todo mundo que colabora, prospera. Isso, na pesquisa dele lá com mais de 30 mil pessoas ao redor do mundo, ele percebeu que as pessoas que colaboram são aquelas que têm mais retorno no longo prazo. Por quê? Porque eu estou fazendo uma coisa para você agora, daqui a um tempo você vai lembrar que eu te ajudei, você vai lembrar de mim, me ajudar também, e essa troca constante baseada na reciprocidade. Só que muitas pessoas colaboram e se prejudicam. Esse é o problema. E às vezes eu colaboro porque eu tenho medo de dizer um não, ou tenho um receio de dizer um não sobre alguma coisa, mesmo tendo a consciência que eu não deveria estar naquela reunião, fazendo esse recorte de reunião. Dá para usar, se você ainda tiver um receio de falar que não deveria participar daquela reunião porque ela não faz sentido com os seus objetivos, com o seu job description, com o que é prioridade naquele momento? Dá para você usar tanto a comunicação não violenta como o princípio da colaboração. Então é assim, usando o princípio da colaboração junto com a comunicação não violenta. Você me convida para uma reunião e eu percebo que essa reunião agora ela é menos importante do que algo que eu preciso entregar naquele mesmo prazo. Então o que eu falo, Edu, eu estou entregando um projeto X e o prazo é até tal dia. Tem como a gente fazer essa reunião na semana Y? Ah, não tem. Cara, então como é que a gente pode reordenar aqui o que é prioridade para encaixar as duas coisas? E talvez a pessoa possa te ajudar nesse lugar. Isso demanda um pouco de vulnerabilidade, de falar, cara, então me ajuda, porque eu não sei como adequar as duas coisas. A segunda coisa é, como é que eu posso perceber, uma vez que aquela demanda daquela reunião não seja tão aderente ao que eu estou fazendo, como é que eu posso perceber outras pessoas dentro do meu ambiente que possam contribuir mais do que eu naquela reunião? Então você me pergunta, Stênio, eu queria conversar muito com você sobre reuniões. Eu vou falar, putz, Edu, eu não consigo, mas tem uma pessoa que pode te ajudar. Fulano de tal, liga para ele. Percebe que rapidamente eu tirei isso da minha agenda, mas eu não te deixei no vácuo? Usando um português bem simplista. Porque quando a gente recebe um não de alguém, me colocando no lugar de quem recebe um não, é muito ruim. Edu, quero fazer uma reunião com você. Não consigo. Fim. Pô, Edu, me ajuda de algum jeito? Não tem como, cara.
Depois a gente conversa. Você fala, pô, assim. Então, como que a gente tem uma... Não queria usar essa palavra, mas vou ter que usar. Como é que a gente tem um mindset mais colaborativo para valorizar aquilo que os outros me pedem, para valorizar que o convite que vem dos outros, normalmente, é porque alguém lembrou da gente. E isso é importante. Nos torna parte daquele grupo, nos torna parte de um processo, e como que eu continuo colaborando. Porém, entretanto, todavia, se as duas coisas forem complexas para quem está nos ouvindo e para nós mesmos aqui, existe uma pergunta que se faz, ou duas perguntas que se faz que tem a ver com os elementos-chave de uma reunião bem feita. Quando alguém te convidar para uma reunião e você não tiver muita clareza se aquilo lá você poderia estar, ou você fala, isso aqui não tem nada a ver, pergunta para a pessoa, fulano, qual que é o objetivo dessa reunião? O que a gente quer conquistar no final dessa reunião? Qual o resultado? Pela minha experiência, mais de 90% das pessoas não vai ter clareza sobre isso. Então você já vai fazer a pessoa pensar. E o segundo, vamos supor que ela fala, não, o objetivo é esse, esse, esse. Legal. O que nós vamos discutir? Qual a pauta? O que nós vamos discutir, Edu, sobre essa reunião? Porque eu quero me preparar. E aí seria legal eu saber quais são os assuntos. Você já tem quais são os assuntos? Não, não tem ainda. Tem como a gente definir esses assuntos para eu poder me preparar e a gente remarca essa reunião? Quando você se posiciona perguntando o objetivo e a pauta, de duas uma, ou você faz a pessoa, pelo menos, já pensar para que a reunião, se você participar, seja produtiva. 3, né? Ou a pessoa vai falar, pô, foi bom você ter falado sobre isso. De repente, eu acho que nem é uma reunião. Ou a pessoa já resolver com você ali, eventualmente. Porque ela fala, olha, quero resolver isso, isso, isso com você. Aconteceu isso outro dia comigo. Uma pessoa que trabalha comigo me ligou, me mandou uma mensagem, na verdade. Falou, a gente precisa fazer uma reunião que eu quero fazer uma consultoria com você. De um assunto específico. Aí eu falei, não, legal. Qual que é o assunto? Aí a pessoa me falou o assunto. Aí eu falei, eu posso te mandar um áudio? Ela falou, pode. Aí eu mandei um áudio para a pessoa, explicando minha visão sobre aquilo. Porque ela tinha uma dúvida específica, né? Como eu, parará. Aí eu terminei de explicar, ela, nossa, faz muito sentido, acho que eu vou testar desse jeito. Aí eu perguntei, a gente ainda precisa da reunião? Ela, sim, porque eu quero conversar. Eu falei, não, mas eu não consigo falar sobre isso agora, porque minha agenda tá bem lotada mesmo, de entregas e tal. Aí ela falou, não, tudo bem, então a gente conversa depois. Eu falei, show. Entende? Então, quando você começa a explorar e perguntar para a pessoa o porquê da reunião, porque no final é isso, tende a fazer a pessoa pensar se aquilo deveria ser uma reunião. Porque qual que é o problema das reuniões? Hoje, mais do que antes. Antes você precisava encontrar uma sala, você precisava encontrar um lugar, você precisava considerar a logística das pessoas até a reunião. Hoje, cara, a reunião é um link. Então, assim, é de graça, você pode mandar quantas quiser, e não tem locomoção, tipo, a pessoa conecta. Então, cara, a gente perdeu um pouco, a gente generalizando, né? Perdeu um pouco a noção de ficar marcando reunião. Simplesmente ter uma dúvida, marca a reunião. Não tem lógica. Sim, com certeza. E no ruim, se a gente entra um pouquinho, provoca um pouquinho a pessoa, talvez a gente consiga até ganhar tempo. Não, deixa eu pensar aqui, depois eu volto. Não, tudo bem, a gente ganhou um pouquinho de tempo e eventualmente, enfim, a gente vai ter mais tempo para a pessoa depois. Outro ponto que eu queria entender de você é assim, mesmo com pauta, vamos assumir que a gente está entrando numa reunião com uma pauta bonitinha ali, vamos dizer assim, já esperando a gente discutir sobre aquilo. Mas tem reunião que, mesmo com isso, a discussão ela acaba indo para uma direção diferente, então a gente às vezes fica enrolando muito em relação a algum assunto e tal. Então, a pergunta que eu queria te fazer é, como que a gente consegue evitar distrações dentro de uma reunião para tentar garantir que a gente de fato chegue no nosso objetivo inicial? Quando eu vi minha esposa fazer isso, cara, numa reunião que ela estava online, onde ela era a líder da reunião. E quem é líder da reunião? Quem convoca a reunião. Quem convoca a reunião precisa garantir que a pauta seja cumprida, ou que, caso a pauta não seja cumprida, avise, olha, galera, estamos indo por esse caminho, então não vamos ter tempo de discutir tais assuntos. Tudo bem? Para o grupo, né? A liderança da reunião, ela não necessariamente vai tomar as decisões, mas ela vai ser a mediadora, vai jogar para o grupo como facilitadora para que a gente discuta todos aqueles assuntos. E ela fez isso. O que ela fez? Eu vi, em um determinado momento, ela estava ali na reunião,
e aí, de repente, a reunião foi para um caminho que não era o escopo, não era o foco para chegar no objetivo. Ela falou assim, pessoal, isso aqui não é o foco dessa reunião. A gente pode marcar um outro fórum, né? Essa é até a palavra que muita gente usa. A gente pode marcar um outro fórum para discutir tal assunto. Ou a gente pode usar esse tempo que nos resta para discutir isso. Só que, ao discutir isso, os outros assuntos vão ter que ficar para um outro momento. Tudo bem? E aí, em consenso, se decide. Quando você é líder da reunião, isso é mais fácil. Porque até espera-se essa liderança de quem convoca a reunião. Porque quando você convoca, além de fazer esse tipo de iniciativa, você também tem que guiar a reunião. Pessoal, primeiro ponto que nós vamos discutir, esse, ótimo. Então, só para relembrar, vamos discutir esses 3 pontos, agora vamos falar sobre isso. Beleza, matamos. Alguma dúvida? Vamos falar sobre aquilo. E também ser o timekeeper da reunião, né? A liderança da reunião precisa garantir isso. Agora, quando você é convidado, está participando da reunião e percebe que a reunião está indo para um outro rumo, no sentido de assuntos, né? A distração no sentido de assunto. A gente pode levantar a mão e falar assim, galera, eu estou percebendo que dentro daquilo que a gente planejou discutir, porque todo mundo recebeu a pauta, todo mundo tem um objetivo, dentro do que a gente planejou discutir, a gente está indo para um outro caminho. Estou viajando? Tipo, ou é isso mesmo? Isso já vai levantar um sinal de alerta e uma consciência para as pessoas. Caso todo mundo fale, não, é isso mesmo, isso é importante discutir, porque às vezes é algo mesmo que surge, que é importante, é muito importante que a gente seja protagonista e fale, ó, tudo bem, então eu tenho uma outra agenda terminando aqui, então eu só vou ter até tal horário. Tudo bem se a gente não discutir esses outros assuntos que também estão pendentes? Sempre em grupo, sempre em consenso, sempre se comunicando, nunca impondo, sempre trazendo a percepção do grupo, né? Você tem uma percepção individual e como que a gente traz a percepção do grupo também, ou acolhe a percepção do grupo para tomar as decisões desses imprevistos, né? No final das contas é isso e está tudo bem ter. Né? A gente está discutindo aqui e surge uma ideia. Beleza, vamos acolher a ideia e ver se a gente discute agora ou depois. Eu acho bem interessante você trazer isso. Eu vou linkar muito com um negócio que você trouxe lá no começo, né? Com uma fala sua lá no começo, que é sobre ter objetivo e tal, a importância disso. Por quê? Porque por mais que surjam coisas novas ali dentro da reunião que está acontecendo, algumas decisões são mais importantes do que outras quando se trata de alcançar o objetivo. Então, algumas podem esperar um pouco mais, outras têm que ser um pouco mais rápidas para a gente conseguir avançar. E no fim das contas, a gente conseguir garantir que o trabalho está avançando, de certa forma. Então, cara, como é que a gente consegue garantir esse avanço de uma forma dentro do possível contínua ali, né? Então, para isso, a gente talvez precise adiantar uma decisão, então vamos focar nisso aqui. Pode ser que a gente tenha já entrado com essa intenção, pode ser que tenha surgido na hora, a gente descobriu naquele momento. Então, acho que meio que tudo se encaixa aí. Ou não, cara, isso aqui a gente consegue decidir depois, porque a gente vai dar tempo de fazer tal coisa e tal, depois a gente volta a discutir sobre esse ponto aqui, que talvez seja importante, mas não para esse momento que a gente está no projeto. Então, acho que conseguir priorizar o que é importante em cada momento ali, talvez pode ser também uma direção de para onde a gente vai levar a discussão da reunião ou não. Acho que, via de regra, o consenso ali deveria ser... as pessoas deveriam conseguir decidir no consenso, cara, acho que faz mais sentido esse ou aquele. Eventualmente, se tiver alguma discordância, cara, que você discorde ali para decidir. Mas acho que, assim, na maioria dos casos, as pessoas vão acabar decidindo pelo mesmo caminho ali, que é o... porque costuma ser muito óbvio, né? Qual o próximo passo que a gente precisa dar, qual a decisão que a gente precisa tomar para resolver um certo problema. E outro ponto que eu queria entender de você em algumas reuniões acontece de a gente ter pessoas ali que acabam dominando essa reunião. Então, ou elas falam demais, ou elas falam... Mas, de alguma forma, elas dominam ali, acabam direcionando ou muita reunião, ou talvez elas trazem para um ponto que talvez não seja tão interessante. Então, mesmo que a gente queira ali, vamos dizer assim, usar até técnicas de facilitação e tal, não seja muito fácil conduzir uma reunião com uma pessoa assim, né? O que você recomenda quando a gente entra num cenário desse, né? De, cara, tem uma pessoa aqui que tá até eventualmente atrapalhando o andamento da reunião. Cara, eu acho que a reunião ela é só uma amostra das relações que a gente vai construindo no dia a dia, né? Então, se acontece aquilo e a pessoa não tem a percepção de que ela não está dando espaço de fala para as pessoas, se acontece uma situação dessa onde há uma pessoa dentro da reunião onde ela não aceita a opinião dos outros, ela domina a reunião, isso, na verdade, talvez seja falta de construção de relação de confiança dessa pessoa com o grupo mesmo, falta de feedback dessa pessoa receber, e é muito complexo porque você não faz isso dentro da reunião, na frente de todo mundo, e a construção de relação de confiança você não faz em um momento, mas em pequenos momentos ao longo do tempo. Se você faz para cima, ou seja,
para alguma liderança que você tem lateralmente ou para baixo com alguém que é seu liderado ou liderada, são a mesma capacidade com momentos e formas diferentes, né, de como construir relações com as pessoas. Ou seja, se a pessoa faz aquilo, tem um porquê. Tem algum mecanismo que ela usa. E quando a gente constrói relação de confiança, a gente entende os porquês das pessoas. Quando eu falo, especialmente de gestão de tempo com os líderes, né, eu tenho atendido muitos executivos, assim, além, obviamente, da parte de delegação, que é algo importante, a construção da confiança entre os membros da equipe é uma das coisas mais importantes para a gente se comunicar melhor, para a gente gastar menos tempo com as coisas, para a gente avançar sem confrontos e com mais debate propositivo e com menos ego individual. Né? Quando o Patrick Lencioni traz lá os 5 desafios das equipes, ele fala muito sobre a confiança, tem a ver com isso, né? Você confiar em alguém significa você conhecer tanto essa pessoa conhecer tanto você do ponto de vista de trabalho, do ponto de vista de como você age, que vocês já não tem muito problema de falar, Edu, cara, nessa reunião você não deixou ninguém falar. E tudo bem para você ouvir, porque você sabe que eu tô te dando esse feedback porque você sabe que eu quero melhorar, que eu quero que você melhore, eu quero que o nosso time melhore. Agora, quando eu não tenho uma relação com você, mesmo você sendo muito difícil, mesmo você interrompendo, mesmo você tentando dominar as reuniões, eu vou ter medo de dar esse feedback para você, não vou ter espaço para dar esse feedback. E aí, se eu não dou esse feedback, você não percebe. Se você não percebe, você não melhora. Se você não melhora, as pessoas vão continuar sem voz, as pessoas vão continuar sem esse espaço, né, na verdade. A voz a pessoa tem, mas vai continuar sem esse espaço, vai continuar as decisões sendo sempre só de uma pessoa. Então, eu acho que, do ponto de vista de momento da reunião, não tem muito o que fazer. Além das técnicas de facilitação, né, estudar estruturas libertadoras e conduzir a reunião com estrutura libertadora é maravilhoso, porque permite que todo mundo fale. Mas se acontece na reunião, o melhor, sai da reunião, dá o feedback para a pessoa. E aí pode dar em formato bem específico. Nessa reunião, você falou 80% do tempo e não deixou as outras pessoas falarem. Nessa reunião, isso gerou esse impacto e eu acho que da próxima vez você poderia dar um pouquinho mais de espaço. Ah, mas a pessoa não vai gostar, mas a pessoa é meu chefe, mas a pessoa... cara, isso aí a gente não controla. Mas se você der de uma forma altruísta, se você der de uma forma empática, educada, sem agressão, a pessoa pode ficar chateada, porque você não controla o que ela vai sentir. Mas você vai estar fazendo o seu papel de contribuir com a melhora do outro. E isso é um processo, né? É uma construção. É claro que cada pessoa vai ter o seu contexto, né? Eventualmente você trabalha num lugar onde existe um senso ainda de comando e controle muito forte, onde as pessoas não têm a prática de dar e receber feedbacks, é complexo. Mas a reunião em si ela é só uma amostra do que acontece em outras situações. Outro dia eu estava fechando uma proposta com um cliente e a gente estava discutindo sobre como a equipe trabalhava, né? E aí, uma das coisas que eu pedi para eles foi, eu quero participar de 3 reuniões com esse time como observador. E eles me perguntaram, por que você quer participar da reunião? Eu falei, porque normalmente o jeito que é a reunião é o jeito que é o dia inteiro. Algumas pessoas falam mais, a liderança que toma a decisão, algumas pessoas não se manifestam. Quero participar da reunião, porque vai dar para entender como o time opera. Então é só uma amostra de como é o time, na verdade. Sim, eu gostei dessa técnica. Quer conhecer mais o time, faça algumas reuniões para ver como que as pessoas interagem. Muito bom. Eu acho que tem um negócio interessante que você trouxe, né? Dentro do feedback dá para a gente usar, que é o seguinte. O feedback ele é muito bom porque a gente consegue, ao final dele, fazer alguns combinados. Então, por exemplo, pode ser que a pessoa fale demais dentro de uma reunião porque é o jeito dela, fala demais, ela é mais expansiva. Às vezes acontece, personalidade da pessoa, ela é assim, ela sempre foi assim. E dá para fazer combinados tão simples quanto algo assim. Cara, se eu perceber que você tá falando demais, eu te dou um toque, eu te mando uma mensagem aqui, eu toco no teu ombro, não sei, mas de alguma forma eu vou garantir que você vai saber que eu acho que você está falando demais e que você pode dar uma diminuída para você também ir aprendendo, porque tem coisas que a pessoa não aprende só com uma fala, ela precisa entender o que ela está fazendo no momento, às vezes ela não percebe aquilo, é tão inerente dela que ela não percebe o que ela está fazendo, então acho que dá pra gente usar feedbacks também como uma forma de acompanhar a pessoa, não só a mensagem do feedback que a gente vai dar, mas também o acompanhamento que a gente vai ter para de fato ajudar a pessoa dali em diante, sabe? Então,
né? Não é só, entre aspas, a bronca. Cara, é de fato acompanhamento. Se você se preocupa com a pessoa, e aqui a gente está falando especialmente com líderes e tal, cara, se você se preocupa com seus liderados, então você precisa ter esse acompanhamento para ajudar que a pessoa de fato se desenvolva. Não é só dar o feedback, virar as costas e seguir sua vida. Total. E o feedback, ele é uma ferramenta muito poderosa, né, na liderança, é uma obrigação moral do líder, como o Arthur Diniz, lá, fundador da Crescimento, fala sempre. Só que ele demanda, para você dar um feedback tranquilo, demanda confiança, né? Demanda essa relação. Para você entender o feedback como uma informação de melhoria e não algo pessoal. Porque se a gente não tem esse conhecimento ou esse combinado de que nós vamos trocar feedbacks e esse exemplo de trocar feedback sempre, quando você me fala alguma coisa, isso pode ser uma ameaça para mim, né? Eu falo, pô, me falaram, me descobriram, meu Deus, e agora? Então, construir essa relação ao longo do tempo vai aliviar um pouco o peso e a pressão de receber feedbacks, de dar eventualmente feedbacks também, que não é tão fácil. Então, o feedback, eu acho que ele é, sim, poderoso nesse lugar, inclusive, de combinados que você falou. E um outro ponto que eu queria entender até um pouquinho da tua experiência, como é que você faz. Porque assim, a gente faz a reunião, né, tem os nossos combinados ali, enfim, os follow-ups que a gente vai fazer depois, por aí vai. Mas o que você recomenda ali em relação a formas da gente registrar isso? A gente registra num documento, por exemplo, compartilhado, ou registra sei lá, num caderno pessoal, onde for escrevendo ali manualmente mesmo, ou bota isso no mural, sei lá, numa ferramenta tipo Miro, por exemplo. O que você recomenda aí de ferramentas que a gente pode usar para poder documentar o que a gente está falando e também acompanhar depois? Cara, eu acho que hoje dá para a gente facilitar muito o processo, né? Então você, com a inteligência artificial, eu acho que toda reunião deveria passar pela gravação e transcrição, para tirar todo mundo do lugar de ter que anotar coisas, porque quando a gente faz duas coisas ao mesmo tempo, a gente faz as duas muito mal feito. Então, cara, se eu posso acoplar, e hoje está muito fácil fazer isso, não dá para usar mais desculpas, né? Mesmo que a gente esteja presencialmente, a gente pode botar para rodar um gravador lá, né, para poder transcrever a reunião. Então não há desculpas. Por que isso? Porque a partir da transcrição, a gente pode, inclusive pelas mesmas inteligências artificiais, trazer os key points ali daquela reunião. Então eu não preciso me preocupar com o que aconteceu, eu preciso me preocupar com o que vai acontecer. Então, do ponto de vista do que aconteceu, inteligência artificial. Vamos gravar a reunião, vamos transcrever e vamos trazer o resumo com os papéis ali, com as falas de cada um, o que é principal. Eu, como líder da reunião, eu preciso, e aí eu posso usar qualquer que seja a ferramenta. Eu gosto de usar um Google Drive, porque aí todo mundo acompanha ao mesmo tempo e dá para fazer, uma ordem lógica das reuniões. Então, um único documento com as guias lá, e eu vou trazendo o histórico das reuniões, a partir das guias, e as guias você vai colocando as datas da reunião nos títulos lá. E aí, o que cada um tem que fazer naquelas guias. Então, ali você tem todo o histórico do plano de ação e os responsáveis por cada coisa. Você pode usar aquele único documento para criar as suas atividades do dia, de follow-up, de ação mesmo. Se você é convidado da reunião, você não pode sair de uma reunião sem ter clareza do que você precisa fazer. Se ficar uma dúvida, não saia da reunião com essa dúvida. Pergunte, galera, só para eu entender, o que eu vou precisar fazer é isso mesmo? Tá tudo certo? Beleza. Quando que a gente se encontra depois? E aqui vem o quando a gente se encontra depois, ou o que a gente entrega depois. Além do plano de ação, a gente precisa de datas das coisas, né? Eu acho que sempre ter perspectiva das ações versus um cronograma é importante. Porque é um pouco do que você falou, né? Do progresso. Cara, qual que é o próximo passo, então? Quando ele acontece? Qual o deadline dele? Então, você falou do Miro, eu falei aqui do Google Drive, seja no Excel, seja no Word. Eu acho que a ferramenta importa menos. Eu acho que uma ferramenta colaborativa é importante, né, para que todo mundo consiga ver ao vivo, que isso não esteja só na sua máquina ou na minha máquina. Então, o Miro é legal, um Google Drive é legal, um próprio Trello, se a gente estiver trabalhando num Trello, é legal, porque a gente vai vendo o que está acontecendo, o que não está, quais são as etapas. Eu acho que qualquer Kanban funciona. Mas mais importante é o compromisso daquelas pessoas que participaram da reunião saberem o que elas têm que fazer, e da liderança daquela reunião, que eventualmente até a liderança daquele projeto, saber o pacing do projeto, né? A quem cobrar, o que cobrar e até quando esperar, né? Quem faz o que, até quando, o que você falou no começo. Eu acho que isso é um princípio-chave, que independentemente da ferramenta, precisa acontecer. Né? Então, se no Miro eu tiver lá um Kanban construído, eu vou precisar avançar com todo mundo. Se for no Word,
vertical, idem. Se for no Excel, em cronograma, idem. Quem faz o quê, até quando? Né? Qual a entrega? Então, acho que, independentemente da ferramenta, é muito importante ter essa clareza dos papéis individuais e dos prazos que cada um precisa entregar as coisas. Acho que tem vamos dizer assim, um modo que também gosto de usar para trabalhar, que aí acho que dá para usar várias ferramentas para fazer isso, né, de acordo com a situação. Mas que é assim, porque tem discussões que a gente tem em reuniões que a gente meio que vai explorando possibilidades. A gente não necessariamente quer tomar uma decisão, algo muito claro ali. A gente meio que vai explorando até chegar em algo que talvez seja um pouco mais concreto no final. E quando é algo assim, eu gosto muito de ir anotando meio que um resumo do que as pessoas estão falando para ver se não só eu estou entendendo o que está sendo falado, se a gente está indo na direção correta, ou até garantir que as pessoas que estão participando também, se elas entendem que a gente está indo naquela direção. Porque se eventualmente alguém discordar do que está sendo anotado, e eu gosto de fazer isso inclusive ao vivo, a pessoa falar na hora, não, eu acho que não é isso aqui que eu quis dizer outra coisa, beleza, que bom que você falou, vamos corrigir aqui para garantir que a gente entendeu o que todo mundo está falando. Então, acho que fazer isso de forma colaborativa é interessante. Então, eu já usei tanto um documento normal, enfim, no caso do Google, né, para fazer isso, então vou anotando ali, como o próprio Miro também, então coloca post-it, apaga post-it, muda ele de lugar, categoriza, enfim. Então, isso é muito legal para a gente ter esse tipo de discussão que é mais viva ali, sabe? Então, vamos explorar, vamos ver coisas diferentes aqui, e no final a gente toma uma decisão em relação à discussão que a gente teve. Sim, e tem uma coisa que eu faço individualmente, e aí para minha estrutura de pensamento, eu gosto muito de pensar em fluxo e diagrama, né? Eu penso melhor assim, estruturando as coisas, porque senão a coisa fica muito bagunçada na minha cabeça. Então eu fico sempre com o caderno do lado, e eu tô com ele, você vê que eu tô com a caneta e tal. Eu não tô escrevendo nada, eu tô fazendo círculo, puxando seta, tentando construir a ideia, o raciocínio, até para saber, peraí, falta um pedacinho aqui. E isso me ajuda também a estar mais presente na reunião. Eu não tenho TDAH, mas eu sou bem distraído, assim. É fácil me perder na história. Então, quando eu faço esse tipo de anotação em diagrama, que é o jeito que eu funciono, em fluxo, eu consigo perceber onde está faltando peça. Às vezes não está faltando nas pessoas, às vezes está faltando na minha cabeça mesmo. Eu falo, galera, eu não entendi essa parte, alguém me explica. Só para entender, eu passo 1, 2, 3, são esses. Qual que é o 4? Não entendi. Então é um jeito também individual de você fazer ao vivo e gerar mais presença na reunião. Porque eu acho que o maior desafio hoje, especialmente online, presencial já era assim, porque as pessoas entravam na reunião em geral e abriam o computador, né, para anotar ou qualquer outra coisa. Mas online, cara, tem um monte de tela, tem um monte de coisa acontecendo, tem notificação. Como é que você se mantém presente na reunião, né? E eu acho que, além, obviamente, de você precisar estar lá porque o assunto é interessante, faz sentido para você, também o fato de você criar estratégias para te manter presente, né? Te manter concentrado, anotar, compartilhar a tela. Acho que isso vai gerando mais presença. E um último ponto que eu queria entender de você é assim, muita gente acha que participa de reunião demais. Mas talvez não, talvez sim, pode ser que ela esteja certa ou não, mas o ponto é, como é que eu consigo saber se eu estou participando de muitas reuniões ou não? Se eu deveria diminuir, se eu não deveria, enfim. Como é que você... quais critérios que você usa aí para entender, né, se a pessoa de fato deveria talvez focar em algumas coisas ou não, ela pode participar de mais reuniões? Cara, eu vou engraçado, eu estava falando último assunto, estava pensando exatamente nisso. A primeira vez que eu fiquei muito ciente ou consciente sobre será que eu deveria estar nessa reunião? Será que essa reunião é importante? Porque quando eu escolho estar numa reunião, eu escolho ocupar o meu tempo com uma coisa que não vai acontecer outra coisa, né, naquele tempo. E aí, eu li o Essencialismo 5 vezes, né, o livro. E o Greg McCall, mas na primeira vez que eu li foi a vez mais marcante, obviamente. No primeira página, segunda página, ele fala sobre a situação que ele estava lá com o mentorado dele. E o mentorado dele fala, né, muita reunião, eu tenho que participar das agendas, eu tenho o quê, eu tenho o quê, eu tenho o quê, eu tenho o quê, eu tenho o quê. E ele fala, olha, vou ser ortodoxo. Se numa reunião, e esse é um bom critério, se numa reunião você não está lá para apresentar alguma coisa ou coletar algum dado, você não deveria estar lá. E o fulano fala, como assim? Não, tem que participar? Não, não tem. Você vai coletar alguma coisa? Não, mas o meu time está lá. Não, peraí. Se seu time está lá, você tem que confiar, delegar e depois fazer as reuniões com o seu time. De status, de follow-up, seja o que for, mas você não precisa estar lá. É você que vai coletar? Não. Você vai apresentar? Não, mas eu preciso estar lá só para ver. Não. Só para ver o quê?
É um critério ortodoxo mesmo, mas é importante, porque você vai ver que a maioria das reuniões a gente não precisaria estar. Não que as reuniões não são importantes, às vezes elas são, mas você não é importante na reunião, mas a gente quer ser importante. Então a gente quer participar das reuniões. Do mesmo jeito que a gente quer estar nos e-mails, nas cópias, não preciso saber. Preciso saber. Não, não precisa. Então eu tenho usado um pouco esse critério. Hoje, para mim, como eu dou muitos treinamentos corporativos e tal, a maioria das reuniões que eu faço, eu realmente preciso estar, porque eu sou a parte interessada em coletar os dados. Eu preciso coletar os dados para criar o treinamento. Eu preciso... É muito raro eu estar numa reunião de ouvinte hoje. Muito raro. Porque ou eu sou algum tipo de protagonista ou eu nem sou convocado. Porque, né, ou eu sou o treinador, ou eu sou aquele que está construindo material para alguma outra pessoa treinar, fazer o treinamento. Então, eu sempre preciso realmente estar lá. E como eu não tenho equipe, eu sou uma pessoa autônoma, então hoje não acontece muito de eu estar em reunião que eu não deveria estar. O que acontece muito é eu receber convite de reunião que não precisa ser reunião. Isso acontece muito. Porque as pessoas querem falar comigo. As pessoas querem tomar um cafezinho comigo. As pessoas querem, tipo, saber minha opinião de alguma coisa. Mas não necessariamente precisa ser uma reunião. Pô, a gente troca ideia por... Eu sou super acessível. A gente troca ideia por N lugares que me deem liberdade para usar o meu tempo. Então, esse critério do Greg McCall no essencialismo eu acho legal. Se você não vai apresentar algo, coletar algo, você não precisa estar lá. E até dependendo do caso, se a pessoa vai ser, vamos dizer assim, um pouco mais passiva na reunião, talvez ela só precise do resultado e, sei lá, uma ferramenta que vai fazer o resumo para ela é o suficiente. Então, Exato. Vale considerar essa possibilidade também. Exato. Boa, daí eu queria abrir um espaço aqui para vocês, para você, enfim, fazer teu jabá, passar sua mensagem final para quem estiver acompanhando a gente. Cara, eu acho que a primeira coisa reunião é mais uma parte do dia. Né? Acho que reunião é trabalho também. A primeira coisa que a gente precisa acreditar é nisso, porque se a gente achar que reunião é inútil, toda reunião é inútil, e eu já tive nesse lugar, a gente vai perder a chance de conectar com as pessoas, né? De entender um pouco mais das características. Eu acho que o ao vivo ele traz muito isso, né? Da gente estar com as pessoas. Então, reunião é trabalho. A partir disso, entender que a reunião ela é um compromisso e ela está na minha agenda. E se ela está na minha agenda, eu preciso assumir também o compromisso de ser diligente com o tempo de início e o tempo de final da reunião. Né? Então, eu falei para você logo cedo, não, vou entrar 15 minutos antes. Então, esse é um princípio de boas práticas da agenda. Se eu tenho um compromisso, eu não chego na hora, eu chego antes. Porque chegar na hora é chegar atrasado. Se a gente marca 9 horas, eu chego às 9 e a gente já não marcou 9 horas para começar. Eu tenho que chegar antes. E aí a gente antecipou, né? E quem antecipa não se complica. Então, testamos as coisas, 5, 6 minutos antes. Podemos começar então? Podemos. Aí a gente termina mais cedo. Aí eu não atrapalho sua próxima reunião, você não atrapalha a minha. Então a gente vai ganhando tempo no nosso dia sendo tranquilo, chegando sempre antes, planejando. Outra coisa que eu acho importante, já que a gente está falando de reunião e agenda, é não encavalar as reuniões. Sempre deixar uma margem de erro. Porque imprevisto, cara, a gente sabe o que vai acontecer. Então deixa uma meia hora, 15 minutos entre uma reunião e outra. Por segurança. Porque vai atrasar, alguém vai chegar atrasado. E aí, nesse processo, você vai tentando dar feedback para as pessoas, para que elas cheguem na hora, seja você o exemplo sempre. Né? Sempre termine na hora, comece na hora. Então, a reunião também, do ponto de vista de agenda, ela é importante falar. E caindo, inclusive, para essa questão da agenda, é sobre toda a sua organização de dia, né? A agenda é mais uma coisa, suas atividades estão na sua agenda. Então, muito do que a gente falou no primeiro episódio, convido também todo mundo a assistir e ouvir, é como você lida com as coisas, né? Como você está lidando com as suas tarefas, como você está lidando com os seus prazos, como você está lidando com os seus compromissos, como você está combinando essas coisas. Porque muitas vezes a gente marca a reunião o dia inteiro e esquece que precisa de tempo também para lidar com as outras coisas além das reuniões. Né? E aí fica esse caos, essa sobrecarga. Então, reunião é trabalho, façamos com bastante consciência, diligência e com respeito aos outros, porque também quando a gente marca a reunião com os outros, a gente está tomando o tempo dos outros, né? Então, vale a pena ter essa consciência, esse bom senso também. Boa. E quem quiser falar contigo, como é que a pessoa consegue fazer? Cara, eu sou facilmente encontrável, porque meu nome não é bem comum. Então, Estênio Moura, talvez ache meu pai no meio do caminho, porque ele também chama Estênio, mas se procurar Estênio Moura, vai encontrar no LinkedIn, que está Estênio Moura, vai encontrar no Instagram, que está Estênio Moura, vai encontrar no YouTube, que está Estênio Moura também. Eu estou fazendo aulas lá de gestão de tempo, produtividade todas as semanas, todas as terças-feiras às 6 horas eu subo uma aula gravada.
então tá bem legal o canal lá. No TikTok eu também estou. E para falar comigo, basta você se conectar em qualquer uma dessas redes ou mandar um e-mail para contato@esteniomoura.com.br. E aí, se você quiser palestra para sua empresa, se você quiser treinamento para sua equipe, se você quiser mentoria individual, estou super à disposição, porque esse ano, especificamente 2025, tem sido um ano bem rico do ponto de vista de mentorias, de conexão individual aí com as pessoas, e tem sido bem proveitoso. E agradecer, Edu, mais uma vez pelo espaço. Você é muito generoso nesse espaço, nas perguntas, na troca. É sempre muito bom conversar com você e com toda a sua audiência também. Imagina, eu que agradeço, muito legal conversar contigo, gostei bastante do episódio aqui, acho que tem muita coisa pra gente usar no nosso dia a dia. Bom, um abraço, Stênio, a gente se vê na próxima aí, tchau, tchau. Boa, valeu, Edu, tchau, tchau.